68 horas, quase 3 dias de um incêndio sem controle. E pensar que tudo isso começou com uma tarefa que era para ser super simples, mas que deu muito, muito errado. Nessa análise, a gente vai desmontar, peça por peça, essa cadeia de eventos, esse verdadeiro efeito dominó que causou um dos maiores desastres industriais que o Brasil viu nos últimos tempos. Olhando ela a imagem, é difícil de acreditar. Dia 13 de novembro de 2023. Era para ser mais um dia normal num terminal de combustíveis em Chapecó, Santa Catarina, mas se transformou nisso aí. Um incêndio que queimou por quase 3 dias, sem parar. A pergunta é uma só. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Para entender, a gente precisa voltar para o começo de tudo, para uma tarefa de rotina. É exatamente aqui que o cenário para o desastre começa a ser montado. E aqui está a primeira pecinha do dominó a cair. Uma coisa que parece até boba. Um caminhão-tanque chega com um dos seus compartimentos um pouquinho mais cheio do que devia. Um problema pequeno que deveria ter uma solução simples, certo? Pois é, só que não foi bem assim. Ok, então o ponto crucial é esse. Como é que se resolve o problema do excesso de combustível? A solução foi totalmente improvisada. Sabe, não tinha um procedimento escrito, um manual, nada disso. A instrução era de boca, um operador falava para o outro o que fazer. Era basicamente pega uma mangueira aí, e um daqueles containers gigantes de plástico. E essa falta de um procedimento formal, olha, esse aí é o segundo dominó caindo, e já é um dominó bem grande. Esse diagrama do relatório oficial da investigação diz tudo. Ele mostra uma verdadeira tempestade perfeita para gerar eletricidade estática. A mangueira não era do material certo, não era condutiva, o container era de plástico, não estava aterrado para descarregar a energia que ia acumular e nem estava conectado ao caminhão. Ou seja, cada peça desse quebra-cabeça estava errada. Era uma máquina de criar faísca só esperando para se ligar. O cenário estava todo montado. Só faltava uma coisa: a faísca fatal. E aqui tem um detalhe super importante. O que pega fogo de verdade não é a gasolina líquida, é o vapor dela. E para acender esse vapor, uma faísca minúscula de eletricidade estática já é mais do que suficiente. Conforme o combustível passava pela mangueira de plástico, ele funcionava como um gerador, acumulando carga elétrica. O sistema inteiro estava ali, eletrificado, só esperando um lugar para descarregar toda essa energia. 6h20 da manhã. O operador termina de tirar o combustível e na hora que ele vai mover a mangueira, pronto. Nesse exato instante, a eletricidade estática acumulada encontra um caminho para escapar. Uma faísca invisível, mas potentíssima, salta da mangueira para o combustível. A ignição é instantânea. A catástrofe começa ali. A ignição foi só o começo, mas o que transformou um fogo pequeno em um inferno foi a cascata de falhas que veio logo em seguida. A partir daqui, o caos se instala e cada decisão errada só piora tudo. Primeiro, o pânico. O operador joga a mangueira pegando fogo no chão, só que ela continua jorrando combustível, alimentando o incêndio. Segundo, o material errado. O container de plástico derrete em segundos, liberando 600 litros de gasolina em chamas. E terceiro, a tática errada. Os operadores ligam os canhões de água que, em vez de apagar o fogo, acabam empurrando aquele mar de chamas na direção dos tanques de armazenamento. As imagens do circuito interno de segurança são impressionantes. Elas mostram a velocidade com que tudo saiu de controle. Em menos de 2 minutos, uma pequena chama se transforma num incêndio que consome a plataforma de carregamento inteira. É a definição visual de uma escalada exponencial. E é aqui que a gente encontra o erro que basicamente selou o destino do terminal. Pensa na última linha de defesa, a bacia de contenção. Pois é, ela tinha uma falha de projeto, e uma falha crítica. A parede de fora estava no mesmo nível do chão, que era inclinado. O resultado, em vez de ser uma barreira, virou um funil. Um funil que canalizou o combustível em chamas direto para a base dos tanques gigantes. O fogo tinha chegado no seu prêmio principal. Com os tanques principais comprometidos, o inferno estava instalado. Agora, vamos tentar entender o tamanho da destruição. Os números dão uma dimensão do que aconteceu. 68 horas de fogo sem parar. 4 tanques de armazenamento gigantescos, estruturas colossais, simplesmente destruídos, e mais de 2.600.000 litros de combustível vazados. É uma quantidade assustadora. E o impacto vai muito além do fogo. 20 mil metros quadrados. Isso é quase 3 campos de futebol de área contaminada. É um rastro de destruição ambiental que vai ficar por lá muito tempo depois que as chamas se apagaram. O contraste do antes e depois é chocante. Onde antes tinha uma estrutura funcionando, agora só resta metal retorcido e cinzas. A plataforma, o caminhão, tudo foi completamente consumido. É um testemunho visual da energia que foi liberada nesse incêndio.
Mas no meio de toda essa devastação, tem um dado que parece quase um milagre. Ninguém se feriu. Nenhuma fatalidade. Diante do tamanho do incêndio, é o único ponto positivo em uma história cheia de falhas. Mas afinal, como todas essas falhas aconteceram ao mesmo tempo? A investigação foi muito além da faísca para encontrar as verdadeiras causas raiz do problema. E a conclusão do relatório da ANP é direta. O problema não foi um operador ou uma mangueira. O problema foi sistêmico. Veio da gestão, falta de análise de risco e treinamento inadequado tanto para o pessoal da operação quanto para a equipe de emergência. Para chegar nessa conclusão, os investigadores usaram uma ferramenta como essa, a árvore de causas e efeitos. A ideia é bem simples, ficar perguntando por quê, várias e várias vezes, seguindo a cadeia de eventos de trás para frente. Desde a chama até as decisões que foram tomadas numa sala de reunião, talvez meses antes do acidente. E aqui a gente tem o resumo da falha sistêmica, as raízes do problema, nenhuma análise de risco para aquele procedimento e treinamento deficiente. E os fatores que ajudaram a empurrar os dominós, nenhum procedimento por escrito, um plano de emergência antigo e o projeto falho da bacia de contenção. Era uma combinação fatal. Então, a grande questão é como evitar que o próximo inferno aconteça. As lições que ficaram desse caso são bem claras. As recomendações formam um verdadeiro plano de ação para a segurança. Primeiro, analisar todos os riscos sem exceção. Segundo, documentar tudo, com procedimentos claros. Terceiro, treinar as equipes para a realidade, não para um cenário ideal. Quarto, se planejar para o pior cenário possível. E quinto, projetar sistemas que contenham as falhas e não que ajudem elas a se espalhar. São 5 pilares que, se estivessem no lugar, teriam evitado esse desastre. No final das contas, fica uma reflexão. Esse incêndio não foi azar, foi uma construção, uma cadeia de falhas que poderiam ter sido evitadas. E isso nos leva a pensar quantos procedimentos não escritos e quantos riscos invisíveis existem nos sistemas complexos que nos cercam todos os dias, só esperando a peça certa do dominó começar a cair?